Boa noite a todos, boa noite a você que nos acompanha pelo YouTube. Sejam todos muito bem-vindos à nossa paróquia Santuário Santa Cruz. Convido você a estar se inscrevendo no nosso canal e ativando o sininho das notificações, porque assim você irá receber as nossas missas e poderá sempre estar rezando conosco. Também curta o vídeo desta celebração e também compartilhe com seus amigos e familiares para que a evangelização aconteça, para que a palavra de Deus seja levada até os confins da terra. Hoje celebramos o 33º domingo do tempo comum. Esperemos, na tranquilidade, nosso encontro pessoal com Jesus, mantendo-nos firmes em seu seguimento para ganharmos nele e com ele a vida. De paz são meus pensamentos, onde estiverem, onde estiverem, os livrarei do sofrimento. Vem me ensina a fazer sempre, ó Senhor, tua vontade. Teu Espírito me guia a uma terra conquistada. Vem, renova minha vida, das angústias libertada. De paz são meus pensamentos, onde estiverem, onde estiverem, onde estiverem, os livrarei do sofrimento. Meus pensamentos são de paz e não de aflição, diz o Senhor. Vós me invocareis e hei de escutar-vos, e vos trarei de vosso cativeiro, de onde estiverdes. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Em Jesus Cristo, o justo, que intercede por nós e nos reconcilia com o Pai, abramos o nosso espírito ao arrependimento, para sermos menos indignos de aproximar-nos da mesa do Senhor. Senhor, que sois o caminho que leva ao Pai, tende piedade, piedade, piedade de nós. Senhor, tende piedade, piedade, piedade de nós. Cristo, que sois a verdade, que ilumina os povos, tende piedade, piedade, piedade
piedade, piedade de nós. Senhor, que sois a vida, que renova o mundo, tende piedade, piedade, piedade de nós. Senhor, tende piedade, piedade, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. 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 Oremos. Senhor nosso Deus, fazei que a nossa alegria consista em vos servir de todo o coração, pois só teremos felicidade completa servindo a vós, o Criador de todas as coisas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.
Leitura da profecia de Malaquias. Eis que virá um dia, abrasador como fornalha, em que todos os soberbos e ímpios serão como palhas. E esse dia vindouro haverá de queimá-los, diz o Senhor dos exércitos, tal que não lhes deixará raiz nem ramo. Para vós, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação em suas asas. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Senhor virá julgar a terra inteira, com justiça julgará. O Senhor virá julgar a terra inteira, com justiça julgará. Cantai salmos ao Senhor ao som da harpa e da cítara suave. Aclamai com os clarins e as trombetas ao Senhor, o nosso Rei. O Senhor virá julgar a terra inteira, com justiça julgará. Aplauda o mar com todo ser que nele vive, o mundo inteiro e toda a gente. As montanhas e os rios batam palmas e exultem de alegria. O Senhor virá julgar a terra inteira, com justiça julgará. Exultem na presença do Senhor, pois Ele vem. Vem julgar a terra inteira. Julgará o universo com justiça e as nações com equidade. O Senhor virá julgar a terra inteira, com justiça julgará. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Irmãos, bem sabeis como deveis seguir o nosso exemplo, pois não temos vivido entre vós na ociosidade. De ninguém recebemos de graça o pão que comemos. Pelo contrário, trabalhamos com esforço e cansaço, de dia e de noite, para não sermos pesados a ninguém. Não que não tivéssemos o direito de fazê-lo, mas queríamos apresentar-nos como exemplo a ser imitado. Com efeito, quando estávamos entre vós, demos esta regra: quem não quer trabalhar, também não deve comer. Ora, ouvimos dizer que entre vós há alguns que vivem à toa, muito ocupados em não fazer nada. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ordenamos e exortamos a estas pessoas que, trabalhando, comam na tranquilidade o seu próprio pão. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia.
vossa cabeça e olhai, pois a vossa redenção se aproxima. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu. E ainda, o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Antes, porém, que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos. Sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores, por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, já estamos no 33º domingo do tempo comum, e se você tem participado da missa nos últimos dias, aproximadamente desde o início de novembro, nós vemos que os discursos dos textos sagrados, eles nos conduzem para uma despedida. Jesus está meio que já se despedindo dos seus. Claro que na época dele, ele estava se preparando para ir ao céu, fazer a sua ascensão aos céus. Mas ele não deixa de dar algumas instruções e algumas ideias para que o povo comece a refletir e continue vivendo a sua fé, a fé do ressuscitado. Aqui este evangelho mostra muito bem isso para a gente. No primeiro momento, Jesus fala do templo, porque as pessoas começavam a olhar o templo como sendo aí o refúgio máximo, como sendo um grande esplendor, como era bonito e enfeitado, isso e aquilo. Esquecendo-se, claro, de que por detrás de tudo isso, Deus é maior. Ou seja, não adianta nós enfeitarmos o templo de maneira maravilhosa,
nós deixarmos paredes e vitrais maravilhosos, mas se a nossa devoção, se a nossa vocação, se o nosso caminhar não está condizendo com Deus. É a mesma coisa que enfeitar sepulcro. Nós estamos olhando para uma coisa externa, mas esquecendo do principal. Então, a partir disso, Jesus fala que nada ficará em pé, não haverá pedra sobre pedra. O Templo de Jerusalém, ele foi, a princípio, pensado pelo rei Davi. Só que, pelos pecados de Davi, mesmo ele tendo se arrependido, ele tem esse desejo de construir uma casa para o Senhor, para colocar a Arca da Aliança. Mas Deus diz que quem faria isso seria seu filho, Salomão. E de fato aconteceu. Salomão construiu o grande templo de Jerusalém com ouros, fez estátuas, fez um templo magnífico. Porém, por volta do ano 580, 570, desse período aí, quando os judeus foram assaltados e levados cativeiro para a Babilônia, esse templo primeiro foi destruído. Mas somente quando Ciro, o rei da Pérsia, dá ao povo hebreu a liberdade e eles podem voltar, aí eles reconstroem. Então o templo que estava na época de Jesus era o segundo templo, que Herodes, o rei Herodes, também havia ajudado um pouco na construção. É certo que Jesus, depois que ele ressuscita e vai aos céus, isso é por volta do ano 33, quando Jesus morre e vai para o céu. Lá no ano 70, os romanos destroem novamente esse templo. E a partir daquele tempo, daquela destruição, nunca mais o templo foi reconstruído. O que existe desse templo hoje? Somente um muro lá em Israel, que nós conhecemos como o Muro das Lamentações. Isso mostra que pedras passam, o que permanece é a fé. Mas Jesus vai muito além. Jesus não fica parado somente na realidade de um templo material. Não que o templo não seja importante, não estamos dizendo isso e nunca diremos. O templo é importante, nós inclusive falamos disso na semana passada, na festa da dedicação da Basílica do Latrão. Porém, o templo, sem que nos leve a adorar a Deus em espírito e verdade, ele não tem função nenhuma. Por isso que, quando Jesus fala da destruição, todo mundo fica pensando, quando que isso vai acontecer? Jesus não se preocupa com calendário. Se você notar aqui no Evangelho, Jesus não fala de calendário nenhum, não fala dia, não fala hora, não fala nada. Ele somente diz, estais preparado. Mas, além de tudo, cuidado para vocês não serem enganados pelos falsos profetas. Cuidado com guerras, revoluções, com as coisas do mundo. Isso, mesmo depois que Jesus subiu aos céus, esse evangelho traz um pouco do início da nossa igreja. Sabemos que quando os apóstolos, depois do Pentecostes, saem pelo mundo anunciar, eles são todos perseguidos, traídos, encarcerados. Todos eles são odiados. Aqui se fala, muito sobre isso, o testemunho da fé que os apóstolos tiveram, levados aí diante de reis, diante de governadores, o povo da sinagoga, a prisão. Alguns foram presos, soltos, mas presos de novo. O primeiro a morrer sabemos que é São Tiago, dos apóstolos, e depois o último apóstolo, que não morreu martirizado, porém morreu exilado na ilha de Patmos, é São João. Isso mostra que no início da igreja existiu uma conturbação. Mas mesmo depois de tudo isso, ainda a nossa humanidade continua a ter esses resquícios. Quantas guerras, quantos conflitos, quantas epidemias, quantos terremotos, pestes, fomes. Tudo isso acontece. Mas o fim ainda não está próximo. Sabe por quê? Porque Deus ainda prolonga esse tempo para a nossa conversão. Ele quer o caminho que leva ao Pai. Ele quer que você, nesse período, continue se convertendo.
que você prepare o seu coração. Olha lá a leitura do profeta Malaquias, a primeira leitura. Foi uma leitura muito breve, mas muito poderosa, onde todos serão provados pelo fogo, pela fornalha. É certo que aquela leitura se refere, a princípio, ao Natal, que nós vamos celebrar daqui a alguns dias. No Natal, sabemos que o povo não estava preparado para a vinda do Senhor. E o Senhor veio de uma maneira humilde, de uma maneira cada vez mais distante da realidade desse povo que esperava outro Messias, né? Um Messias muito mais vitorioso, mais imponente. Jesus veio no amor e na misericórdia. E as palavras do Senhor sempre foram espírito e vida. As palavras do Senhor, elas sempre foram palavras que trouxeram fogo, que pegava nas palhas daquele povo que a fé não era nem um pouco alicerçada. Era uma fé puramente fria, uma fé preceitual, uma fé que só se baseava na exterioridade. E o Senhor convida que a gente continue tendo uma fé ardente, que não seja um fogo de palha que acaba logo, mas seja no fogo do Espírito Santo, que é um fogo que permanece e faz a nossa igreja caminhar até hoje. Se hoje nós estamos aqui, se hoje nós temos esse propósito, se hoje nós sabemos que, embora no Brasil não tenhamos tanta perseguição, existe, né, algumas desavenças entre a religião católica com algumas outras, umas discussões aqui, umas discussões ali, mas aqui não passa disso. Mas em muitos lugares no mundo continua tendo guerras religiosas, muitos ainda são levados a campos de extermínio, somente por dizerem que são cristãos. E o fim está próximo. Acreditar nisso é trabalhar para a construção do reino de Deus, que já começa entre nós. A segunda leitura da carta aos Tessalonicenses, ela é belíssima, justamente porque mostra isso. Quando Paulo escreve, ele primeiro fala do testemunho que eles dão. Eles não viveram na ociosidade, mas diante das perseguições, diante das dificuldades, eles continuaram evangelizando e continuaram testemunhando. Ah, mas iam pagar com a própria vida, não tem problema, nós vamos pagar com a própria vida, mas nós vamos testemunhar o Senhor ressuscitado. Só que a comunidade de Tessalônica acreditava assim: ah, Jesus vai voltar logo, por que eu tenho que fazer alguma coisa? Então nós sentamos, cruzamos os braços e não fazemos nada. E aí Paulo fala: quem não quer trabalhar também não deve comer. Ouvimos dizer que entre vós há alguns que vivem à toa, muito ocupados em não fazer nada. Exortamos a essas pessoas que façam alguma coisa. Não é porque Jesus voltará repleto de glória que nós não devemos ter esforço nenhum, muito pelo contrário. Talvez hoje nós tenhamos uma fé muito fraca, justamente porque nós esperamos que as coisas caiam do céu. Esperamos que Deus estrale os dedos e as coisas fiquem prontas e nós não precisemos mais nos esforçar, não precisemos mais passar pelas arbitrariedades do mundo, não precisemos mais testemunhar a nossa fé e doar a nossa vida. Ah, mas eu não quero morrer. Talvez aqui você não vai morrer, ninguém vai te matar porque você é cristão, mas você será excluído, você será ultrajado, você será chamado de tudo quanto é coisa da linha dos retrógrados, mas é permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. É assim que termina o Evangelho. A vida eterna é a recompensa daqueles que permanecem firmes, é aqueles que caminham diante das promessas de Deus, é aqueles que, sabendo que o tempo está próximo, sabem esperar. Eu repito, Jesus não se preocupou em falar datas e horários, porque isso é de menos. O que importa são as coisas que nós vamos fazendo até lá. E assim nós seremos julgados. E assim passará. Nossa igreja admite 2 tipos de juízos como verdades da nossa fé. O nosso juízo particular, que assim acontece assim que nós morremos, e depois o juízo final, onde todos ressuscitarão. Porque nós iremos ao Pai após a morte em espírito. Ou nós iremos
para a salvação ou para a condenação eterna. A salvação, claro, e ainda abrangendo o purgatório. Quando chegar lá na frente, todos nós ressuscitaremos, todos, para a gente ir de corpo e alma para o céu ou para o inferno. Que nós façamos esse propósito de nunca ficar esperando o dia de amanhã, nunca adiemos a nossa conversão, nunca adiemos o momento de colocar mãos à obra para fazer a vontade do Pai. Mas sim testemunhemos e nos preparemos para a volta do Senhor, para aquele dia em que triunfaremos e sejamos firmes para ganhar a vida. Vamos rezar. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ó Deus, em vosso amor de Pai, não quereis perder nenhum de nós. Para que nós vos escolhamos já aqui na terra, pedimos: iluminai, Senhor, nosso caminho. Colocai a Igreja no seguimento de vosso Filho amado, caminho para a vida plena convosco no céu. Rezemos. Iluminai, Senhor, nosso caminho. Dai coragem indomável a vossos filhos e filhas perseguidos por causa de vós e de vosso reino. Rezemos. Iluminai, Senhor, nosso caminho. Dai aos cristãos ser peregrinos dentro da pátria, testemunhando vossa lição de igualdade, de respeito entre todos e de partilha. Rezemos. Iluminai, Senhor, nosso caminho. Ó Deus, acolhei nossa prece e fortalecei-nos no seguimento do vosso Filho, que passou entre nós fazendo o bem, e que convosco vive e reina para sempre. Amém. Bendito sejais, Senhor, pelos dons que apresentaste
Bendito sejais também pela força na peleja. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano que agora vos apresentamos, e que para nós vai se tornar o pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano que agora vos apresentamos, e que para nós vai se tornar o vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor, pelos dons que apresentamos. Bendito pelo amor, bendito pela vida. Bendito sejais também pelas nossas mãos unidas. Orai, irmãos e irmãs, para que, levando ao altar as alegrias e fadigas de cada dia, nos disponhamos a oferecer um sacrifício aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba-o, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Concedei, Senhor, nosso Deus, que a oferenda colocada sob o vosso olhar nos alcance a graça de vos servir e a recompensa de uma eternidade feliz. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Pai Santo, Senhor do céu e da terra, por Cristo, Senhor nosso. Pela vossa palavra criastes o universo, e em vossa justiça tudo governais. Tendo-se encarnado, vós nos destes o vosso Filho como mediador. Ele nos dirigiu a vossa palavra, convidando-nos a seguir seus passos. Ele é o caminho que conduz para vós, a verdade que nos liberta e a vida que nos enche de alegria. Por vosso Filho, reunis em uma só família os homens e as mulheres, criados para a glória de vosso nome, redimidos pelo sangue de sua cruz e marcados com o selo do vosso Espírito. Por essa razão, agora e sempre, nós nos unimos à multidão dos anjos e dos santos, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu
e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo e digno de louvor, ó Deus, que amais os seres humanos e sempre os assistis no caminho da vida. Na verdade, é bendito o vosso Filho, presente no meio de nós, quando nos reunimos por seu amor. Como outrora aos discípulos, ele nos revela as Escrituras e parte o pão para nós. O vosso Filho permaneça entre nós. Nós vos suplicamos, Pai de bondade, que envieis o vosso Espírito Santo para santificar esses dons do pão e do vinho, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai o vosso Espírito Santo. Na véspera de sua paixão, durante a última ceia, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele, tomando o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Faze isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, ó Pai Santo, a memória de Cristo, vosso Filho, nosso Salvador, que pela paixão e morte de cruz fizestes entrar na glória da ressurreição e colocastes à vossa direita. Anunciamos a obra do vosso amor até que ele venha, e vos oferecemos o pão da vida e o cálice da bênção. Olhai com bondade para a oferta da vossa Igreja. Nela vos apresentamos o sacrifício pascal de Cristo, que vos foi entregue. E concedei que, pela força do Espírito do vosso amor, sejamos contados, agora e por toda a eternidade, entre os membros do vosso Filho, cujo corpo e sangue comungamos. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Pela participação neste mistério, ó Pai Todo-Poderoso,
santificai-nos pelo Espírito e concedei que nos tornemos semelhantes à imagem de vosso Filho. Fortalecei-nos na unidade, em comunhão com o nosso Papa Leão e o nosso Bispo Moacir, com todos os bispos, presbíteros e diáconos e todo o vosso povo. O vosso Espírito nos una num só corpo. Fazer que todos os membros da Igreja, à luz da fé, saibam reconhecer os sinais dos tempos e empenhem-se de verdade no serviço do Evangelho. Tornai-nos abertos e disponíveis para todos, para que possamos partilhar as dores e as angústias, as alegrias e as esperanças, e andar juntos no caminho do vosso reino. Caminhamos no amor e na alegria. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na paz do vosso Cristo e de todos os falecidos cuja fé só vós conhecestes. Acolhei-os na luz da vossa face e concedei-lhes no dia da ressurreição a plenitude da vida. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Concedei-nos ainda, no fim da nossa peregrinação terrestre, chegarmos todos à morada eterna, onde viveremos para sempre convosco, e em comunhão com a bem-aventurada Virgem Maria, com os apóstolos e mártires, com São José, São João Batista, Santa Luzia, São Sebastião e todos os santos, vos louvaremos e glorificaremos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Tende piedade de nós, tende piedade de nós. Tende piedade de nós, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo.
tende piedade de nós, tende piedade de nós, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Nenhum dos cabelos de vossa cabeça há de se perder sem que Deus o permita. Salvareis a vossa vida na vossa constância,
Na vossa constância salvareis a vossa vida. Se os ímpios se acamparem contra mim, não temerá meu coração. Se contra mim uma batalha estourar, mesmo assim confiarei. Nenhum dos cabelos da vossa cabeça há de se perder sem que Deus o permita. Salvareis a vossa vida na vossa constância. Na vossa constância salvareis a vossa vida. Para mim só há um bem, é estar com Deus, é colocar o meu refúgio no Senhor. Oremos. Tendo recebido em comunhão o corpo e o sangue do vosso Filho, concedei, ó Deus, possa esta Eucaristia que Ele mandou celebrar em sua memória, fazer-nos crescer em caridade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Inclinai-vos para receber a bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus Todo-Poderoso vos abençoe na sua bondade e infunde em vós a sabedoria da salvação. Amém. Sempre vos alimente com os ensinamentos da fé e vos faça perseverar nas boas obras. Amém. Oriente para ele os vossos passos e vos mostre o caminho da caridade e da paz. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Levai a todos a alegria do Senhor ressuscitado e de em paz que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Quem é esta que avança como aurora, temível como um exército em ordem de batalha, brilhante como o sol e como a lua, mostrando o caminho aos filhos seus?